Fluminense, como vem a campo, sob o comando do técnico Abel Braga, a segunda partida do Abel Braga no comando do Fluminense. A gente tem o número 12, o Diego Cavalieri, 2, o Mariano na lateral direita, 3 é o Gum, que é o zagueiro pela direita, o zagueiro central. Número 4, o Márcio Rosário, ex-Botafogo, quarto zagueiro da equipe do Fluminense. E o 6 é o Carlinhos, hoje na lateral esquerda, ganhando a vaga do Júlio César. No meio de campo, o Edinho com a número 5. O colombiano Valência com a número 17. Souza também ganhando uma vaga nesse meio de campo hoje com a número 21. E o argentino Dario Conca com a número 11, marcando presença nesse meio de campo. Ele foi um dos grandes destaques do Brasileirão do ano passado. No ataque, a estreia do Ciro com a número 18. E do lado dele, o Fred com a número 9, que não marca gols há quase 2 meses. Ciro e Fred no ataque tricolor. Técnico é o Abel Braga. Vamos confirmar também o time do Bahia, o tricolor baiano, como é que vem sob o comando do técnico René Simões também, com a formação do 4-4-2. O número 31 é o goleiro Marcelo Lomba. Ex-Flamengo, Marcelo Lomba, número 54, lateral direito revelado pelo Fluminense, o Jean Carlos. 22 é o Tite, ex-Inter, ex-Vasco da Gama. 28, outro zagueiro Paulo Miranda, o quarto zagueiro do Bahia. E finalmente o jovem Ávila, das categorias de base, com a número 6, 23 anos de idade. Meio de campo tem o Marconi com a número 5. O ex-botafoguense, o Fael, com a número 7, campeão carioca, inclusive ano passado com o Botafogo. 17, Dionis, mais um jogador de marcação nesse meio de campo. E o Carlos Alberto fazendo a estreia dele hoje com a número 19 na equipe do Bahia. O ataque tem o Jobson com a número 11, 2 gols já na competição. E do lado dele o Souza, ex-Flamengo, ex-Corinthians, ex-Vasco, ex-Goiás. O Souza com a número 9 também, 2 gols até agora do Campeonato Brasileiro. O técnico é o René Simões. Trio de arbitragem para o jogo, apita a partir do Alício Pena Júnior de Minas Gerais. E os assistentes, o Márcio Eustáquio Santiago de Minas e o Emerson Augusto de Carvalho de São Paulo. Saída vai ser dada pelo Bahia, o torcedor do Fluminense gritando Abel, hein? Gritando Abel Braga, tá valendo, começa o jogo. A saída é do Bahia, mas o Fluminense já tem a posse de bola. Sobra do Valência, ele acabou deixando pro Edinho. Solta a bola, mas solta errado. E olha, primeira trombada já, 2 jogadores do chão. Souza por parte do Bahia e o Edinho pelo Fluminense. Já na primeira dividida, com pouquíssimos segundos de bola rolando, a gente já tem o Souza caído e sentindo muitas dores. Botou a mão no rosto, inclusive, ali o Souza. Falando da campanha do Fluminense até agora no Campeonato Brasileiro, enquanto estamos revendo o lance, o Edinho ia tocar na bola, o Souza acabou fazendo falta nele e levou pior no lance. Fluminense estreou jogando em São Januário, perdendo para o São Paulo por 2-0. Depois, lá no Serra Dourada, em Goiânia, derrotou o Atlético Goianiense por 1-0. Depois ganhou do Cruzeiro aqui no Engenhão por 2-1. E vem de derrota para o Corinthians na estreia do técnico Abel Braga. Perdeu por 2-0 no último fim de semana. Já o Bahia estreou perdendo para o América Mineiro em 7 Lagoas por 2-1. Depois o empate no finalzinho contra o Flamengo 3-3 no estádio de Pituaçu em Salvador. Depois perdeu para o Grêmio 2-0 do Olímpico e vem de um empate contra o Atlético Mineiro, jogando em Pituaçu também, em Salvador, por 1-1. E olha, pelo jeito, o Souza pode até não continuar jogando. Pouquíssimos segundos e o Souza já deixou o gramado aqui de maca, botando a mão no rosto, sentindo muitas dores. Preocupa, viu? Souza pode ser uma ausência logo no início, pode fazer o René Simões queimar a primeira substituição logo no início do jogo. Olha o Valência, boa bola para o Carlinhos. Acabou perdendo na dividida, chegou junto com ele o Jean Carlos. Carlos Alberto, primeira participação dele. Vai a torcida do Fluminense. Carlos Alberto vai buscar o drible. Ainda ele, prende bola, tenta soltar para o Jean Carlos. E o árbitro mandou seguir. O Souza já está correndo um pouquinho, dando uma caminhada praticamente. Daqui a pouco ele volta. Olha o Fred. Bola para o Conca. Toque é bom para o Ciro. Primeira participação do Ciro, estreando hoje com a camisa do Fluminense. Não dá para o Souza. Ele ia entrar de novo, acabou de chamar o departamento médico de novo. Ele está sentindo uma dor muscular na região da virilha. E olha, isso aí muda tudo, hein? O Júnior
que é um atacante também, está no banco. Daqui a pouco o Lédio Carmona vai comentar o que pode acontecer, o que René Simões vai querer fazer com a ausência do Souza se ele realmente não voltar. Olha o Bahia chegando. Passe na frente era para o Jobson. E aí, Lédio, vai ser o Júnior mesmo? Impressionante. 30 segundos a lesão muscular do Souza. Eu acho que é a tendência, até porque ele tem a mesma característica do Souza, jogador de área, jogador de definição. Só que ele ainda não jogou pelo Bahia. Vai ser a estreia do Júnior. O Júnior foi contratado essa semana ao Ceará, onde ele era reserva, jogou muito pouco nos últimos meses. Verdade, ele que teve uma grande passagem pelo Vitória, né? O Souza voltou, viu? Ele voltou, ele vai tentar continuar no jogo, porque realmente com 30 segundos ele sair, vamos ver se ele vai forçar ou não, mas vai tentar continuar no jogo o atacante Souza. Vai o Conca para a cobrança de escanteio, lado direito, faz o cruzamento também à altura, o próprio Souza tirou. Mas está mancando demais. Não dá pra levantou o braço ali na mesma hora o Souza, né? Vai o Júnior mesmo. Vai entrar o Júnior, o René Simões, que é pressa, inclusive. Olha o Conca levantando na grande área. Marcelo Lomba, saiu, é dele. A gente falava do Júnior, o Souza está caído. A gente aproveita a paralisação para falar do banco de reservas do Fluminense, confirmar o banco do Fluminense, também do Bahia. Começando pelo banco do Fluminense, né? Que tem o Clever, tem o Elivelton, tem o Júlio César, tá aí o banco tricolor. Tem o Diguinho, tem o Marquinho, tem o Matheus Carvalho e tem o Rafael Moura também, né? Lembrando que o Fluminense não tem o Leandro Eusébio, o Deco, o Rodriguinho e o Araújo por causa de contusão. Banco do Fluminense, do técnico Abel Braga. E agora vamos confirmar também o banco de reservas do Bahia, do técnico René Simões, que tem à sua disposição o Omar, o Marcos, o Davi Moraes, o Boquita, o Lulinha, que já fez gol, inclusive no Flamengo, o Ricardinho e o Júnior. O Júnior que vai entrar agora, já não está nem mais no banco. O Júnior vai entrar no lugar do Souza. Júnior, viu, Lucas, que tem 36 anos. Ele fez parte da sua carreira fora do futebol brasileiro. Já atuou na Espanha, na Bélgica, na França, Inglaterra, na Dinamarca e também na Suécia. No Brasil, como você já disse, destacou no Vitória. Ele foi campeão baiano com 12 gols em 2010. Exatamente. E esse ano ele foi contratado pelo Ceará, mas no Ceará ele não funcionou. Ele fez 5 gols no primeiro semestre, perdeu a posição e acabou se transferindo para o Bahia. Já está em campo, né? O Júnior com a número 99. Aí a novidade já do Bahia logo no início. Primeiro toque dele na bola, tocando de cabeça, tentando a ligação rápida com o Jobson. Sobra do Jean Carlos. Júnior chega para tocar de cabeça. Sobra do Márcio Rosário. Márcio Rosário também está fazendo a estreia dele, né? Com a contusão do Leandro Eusébio. E olha o Fluminense saindo para o jogo com o Carlinhos. Souza faz o domínio, 2 para cima dele. O Souza vai para o chão. Levou uma falta feia o Souza. Márcio Rosário tentando sair para o jogo pela esquerda. Vai para o chão, pede a falta e o Alício Pena Júnior acaba marcando. Aí você vê o Souza que sofreu a falta não foi marcada, mas que houve a falta, houve, né? Olha a chegada do Fluminense. Lançamento na direção do Júnior. Olha o Carlos Alberto. Vem lançamento para o Júnior, condição legal, entrou na área, bateu. Boa defesa do Diego Cavalieri. O chute foi em cima do goleiro do Fluminense. Primeira grande oportunidade do jogo. E é do Júnior que está fazendo a sua estreia pelo Bahia. Lédio Carmona. Passe do Carlos Alberto. Essa é a jogada do Bahia. Carlos Alberto um pouco mais recuado, fazendo a armação para o Jobson e para o Júnior. Agora para o Júnior. Primeiro era para o Souza, agora para o Júnior. Carlos Alberto começou bem o jogo. Em relação ao Conca, o Conca tem uma marcação especial. O número 5 do Bahia, o Marconi, acompanha o Conca onde ele vai. Tem sempre um Marconi em cima do Conca. Carlos Alberto. Prendeu bola, girou, solta na direita. Sempre com muitas vaias aí para o Carlos Alberto da torcida do Fluminense. E olha que o Carlos Alberto foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, hein? Márcio Rosário, boa antecipação. Conca. Estava bem recuado o Conca justamente para fugir dessa marcação que o Lédio Carmona chamou a atenção. Mariano vai para o chão, pede a falta, o árbitro não marca. Olha o Bahia chegando pela esquerda. Avni, mano a mano na marcação, já entrou na área, caiu.
ficou pedindo o pênalti. O Gum faz a proteção e a bola sai. Só tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Skol 360. Chegou a cerveja que não estufa. Estamos revendo por vários ângulos o lance do Avni com o Gum. E aí, Lédio, achou que houve o pênalti? Nada. Nem ele chegou a esboçar uma reclamação, depois seguiu em frente, forçou a passagem. O Gum nem chegou a fazer nenhuma ação em cima do ar. Aí o Gum tocou para o Mariano. Mariano acabou deixando a bola passar. A defesa do Bahia tem dificuldades para sair jogando. Chutão para frente do Paulo Miranda. Toca de cabeça do Mariano. Lucas. Janaína. O Souza do Bahia, que saiu de campo lesionado, está aqui bastante aborrecido, já está com gelo. Ele sentiu uma dor muscular muito forte no adutor da coxa. E o médico agora falou comigo, falou assim, a gente vai fazer exame de imagem para ver se houve ruptura. Ele virou e falou assim, eu tenho certeza que houve. Pois é, pela dor que ele está sentindo, houve um problema mais sério de ruptura, né, do tendão ali do músculo adutor da coxa. Olha a chegada do Bahia pela direita. Jobson trabalhou, rolou mais atrás. O lance é bom. Carlinhos acompanha na marcação. Jean Carlos tenta achar o espaço para o cruzamento. Carlinhos com ele. Último toque do jogador do Bahia. Tiro de meta favorece o Fluminense. Fluminense que não perde para o Bahia nos últimos 11 jogos. Já são 21 anos de vencibilidade do Fluminense contra o Bahia. A última vitória baiana foi no dia 4 de outubro de 1990. Estamos revendo o lance do Júnior. Na sequência o Júnior empurrou, ele ficou aborrecido com a chance que perdeu, né? E aí o Souza no banco de reservas, já achando que a contusão foi mais grave, né? Uma pena para o Bahia ter perdido o Souza logo no início do jogo. Mas muitos torcedores do Bahia queriam mesmo a estreia do Júnior, ver o Júnior em campo. Olha o Conca. Passe muito longo para o Fred. Portanto, nos últimos 11 jogos, o Fluminense ganhou 6 e houve 5 empates, né? Tem uma escrita aí para quebrar hoje o Bahia contra o Fluminense aqui no Engenhão. Bola saiu. Lateral para o Fluminense. Você viu ali o Jobson sentindo uma pancada que levou na cabeça. Cobrança do Carlinhos. Conca. Bola alta para o Fred. Pingou ali, mas o Fred chegou atrasado. Defesa do Bahia consegue afastar com o Tite. Agora o Abel mandou o Valência colar no Carlos Alberto. Já tem também uma marcação especial em cima do Carlos Alberto. Estava solto, agora o colombiano Valência também faz a sua vigília em cima do principal jogador do Bahia. Assim como o Marconi faz no campo. E tem o seguinte também, né, Lédio? O René Simões, ele fez um mistério aí para ver se era o Carlos Alberto ou o Ricardinho, porque muda a característica do time, né? O time fica mais rápido. Fica mais propenso a contra-ataque. Carlos Alberto, para puxar a jogada, para tentar armar time em contra-ataque, é muito bom. Começou bem o jogo para ele. E para o Bahia também. O Bahia nesse início é melhor que o Fluminense. Cobrança do Mariano. Fred de costas para a marcação, tocou para trás e tocou errado. O Fluminense mesmo assim recupera. Olha o Fred. Já disparou ali o Ciro pedindo bola. Fred dominou, girou. Toca com o Mariano. Conca. Rolou para o Souza, devolução para o Conca. Carlos Alberto chegou tomando a frente. O Alício Pena Júnior muito perto do lance, não marcou nada. Olha o Gum. Souza. Lançamento longo. A direção do Conca conseguiu matar no peito. Era o Ciro por ali, né? Matou no peito. Já ouviu o corte lateral, favorece o Fluminense. Aí o Carlinhos ganhando a vaga na lateral esquerda de novo, no lugar do Júlio César. Ciro conseguiu tocar para o Carlinhos. Vem levantamento na grande área, cruzamento muito fechado. Marcelo Lomba muito tranquilo. Tentou a reposição para o Júnior. Olha o Edinho chegando. E o árbitro marcou a falta do Júnior em cima do Edinho. Amanhã tem mais futebol campeão. O Sport TV transmite o confronto entre Coritiba e Internacional para todo o Brasil, menos para o Paraná. 15 para as 6 da tarde, ao vivo, transmissão aqui no Sport TV. São 2 jogos somente hoje. E amanhã teremos mais 7 partidas e o jogo do Santos contra o Corinthians, que vai acontecer em agosto, né?
Entrada de bola do Bahia. Carlos Alberto recebe pelo meio, já girou para cima da marcação. Ele caiu, falta marcada para cima dele. Mariano! Está demonstrando muita vontade nesse início de jogo, Carlos Alberto. Olha o Jobson para o Júnior. Boa abertura do lado direito para o Jean Carlos. Chega com o perigo, vem cruzamento. Edinho cortou de cabeça. Olha o toque para o Júnior dentro da área. Dominou. Na hora de bater foi bloqueado. Mariano. Marcação em cima ali do Avni, tocando por último, cedendo o lateral. E o Fred reclamou, hein? Disse que teria sido puxado pela camisa. O Fred está atuando mais de costas ali para a marcação. Cobrança era para o Conca. Carlos Alberto se antecipou bem. Bola voltou para ele. Toque agora do Dionis. Chega lá para o Fael. Fael que conhece muito bem aqui o Engenhão, né? Pelo tempo que ele passou no Botafogo. Falta agora favorece o Fluminense. Para cima do Valência, cobrança do Carlinhos. 0 a 0, vamos chegar a 14 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Engenhão. Souza. Toque nas costas do Mariano. Como joga mal nesse início de jogo o Fluminense. Como erra passe. Como o Bahia consegue neutralizar a saída de bola do Fluminense. O Bahia é mais compacto. Tudo bem, só chegou uma vez até agora. Mas tem mais a posse de bola, é mais efetivo. É complicado esse início para o Fluminense. Mariano tocando mais atrás para o Souza. Faz o domínio, procura alguém desmarcado. Rolou para o Valência. Outra vez o Souza. Toca na frente, no meio. Pro Edinho. Lançamento. Ciro botou o braço na bola, né? Houve a falta ali do atacante do Fluminense. Sport TV, o canal campeão. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. E olha, o Ciro na sequência levou o cartão amarelo. Você vê os dois técnicos aí. Ciro levando o primeiro cartão amarelo do jogo. Tá certo, ele teve a intenção de resolver o jogo com a ajuda do braço. O árbitro não tem outro caminho. Ciro já estava treinando há 3 semanas no Fluminense, chegou há 3 semanas no clube, mas só foi apresentado oficialmente essa semana, por isso só teve condições de jogo para esse jogo de hoje. E já foi premiado com 15 minutos de jogo, já foi premiado com cartão. Olha o Mariano. Bom desarme por baixo, hein? O Bahia tentando sair para o jogo com o Tite. E aí o Avni dando um chutão para frente. Toca de cabeça do Valência. O árbitro marcou a falta em cima do Carlos Alberto. O próprio Carlos Alberto posicionado para fazer a cobrança. Tá participando muito do jogo, Carlos Alberto, hein? Ele de novo, mais um empurrão, agora o árbitro não marcou nada. Mariano toca de primeira, contra-ataque do Fluminense pode ser perigoso. Conca já rola no meio pro Souza. Vai embora com a bola dominada, se aproxima da grande área. Souza preparou na perna direita, o lance é bom pro Conca. Dominou pro Souza de novo, bateu em cima do zagueiro. E a bola na sequência voltou, saiu pro jogo o Bahia. Bahia saindo com o Dionis. Carlos Alberto. Tentou a abertura do lado esquerdo, bola voltou para ele. Outra vez à esquerda agora com o Avni. Preparou o cruzamento, levanta na grande área para o Júnior, toca de cabeça. E a bola vai para fora, tiro de meta. É isso que está marcando a arbitragem aqui no Engenhão. Sport TV, o canal campeão. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe. A partir desta segunda você acompanha o tradicionalíssimo torneio de Wimbledon ao vivo para você. A partir desta segunda no Sport TV 2. Cobrança do Diego Cavalieri. Toque de cabeça do Carlinhos, tentando a ligação rápida ali com o Fred. Houve o corte lateral para o time tricolor carioca. Conca deixou a bola passar. Fred bateu de primeira e bateu mal, hein? Muitos torcedores do Fluminense achando que essa ida do Fred para a seleção brasileira pode fazer bem para ele. Ele pode começar a jogar melhor do que vem apresentando no Fluminense. Você acha isso, Led? Eu acho importante que ele volte à seleção brasileira, mas acho que é importante que ele
volte a jogar bem, que ele tenha a velocidade que mostrou no passado, quando não estava com seus problemas físicos, que tenha mais presença de área, que fique mais ligado no jogo. O Fred me parece um pouco fora de sintonia. Tomara que volte logo, é um grande centroavante, um jogador que o Fluminense tem que apostar muito sempre. Agora o momento dele não é legal. Jogador de seleção brasileira, né? Tá ali o Marconi tocando com o Jobson, saindo da área. O Jobson toca no Carlos Alberto. Bonito lance do Carlos Alberto, mas o árbitro viu falta dele em cima do Souza. Aí o Souza dominando, não tem para quem jogar essa bola. Toca na esquerda com o Carlinhos. Souza. Carlos Alberto vem no combate, foi driblado pelo Souza. Edinho. Esse é o Márcio Rosário. Outra vez o Edinho. Quando tem a posse de bola, o Fluminense joga com 3 ali marcando essa linha de zaga do Fluminense, né? Tá aí o Gum. Fica o Gum pela direita, o Márcio Rosário pela esquerda e o Edinho pelo meio. Olha o Conca. Toca de primeiro do Mariano pro Gum, lançamento pro Mariano, condição legal, cruzamento, olha a chance do gol, Marcelo Lomba tirou. A sobra ainda do Fluminense, corta de cabeça o zagueiro Tite. Sobra do Valência. Boa abertura pro Mariano, chegou, dominou, faz o cruzamento, a defesa tira de novo com o Tite. Fluminense recupera mais uma com o Gum. Tenta botar pressão nesse momento do jogo o Fluminense. Bahia vem no contra-ataque. Antecipação do Edinho. Bola do Carlinhos pro Edinho de novo. Tá aí pro Souza. Edinho. Carlinhos bem aberto pela esquerda e bem lá na frente como quer o técnico Abel Braga. Carlinhos, o cruzamento fechado era pro Ciro. A defesa tirou escanteio, favorece o Fluminense. Chegou com perigo mais uma vez. Vai lá o Souza para a cobrança do escanteio. Vai levantar na grande área da cobrança do escanteio o Souza. Parou um pouquinho, pensou, muito empurra na área. Agora sim o Souza levanta na grande área para o Fred. Quase sobrou para ele, hein? Bola subiu, Marcelo Lomba perdido, acabou caindo, o árbitro deu falta. Sport TV, o canal campeão. Vivo, os melhores smartphones com a maior cobertura. E olha, no intervalo do jogo do Giro Sport TV, nós vamos ver o drama do River Plate, uma das maiores equipes do futebol argentino. O River vivendo um drama no futebol da Argentina e você vai acompanhar no intervalo do jogo, no intervalo campeão. Olha o Jobson, correu, mas não chegou. O Fluminense equilibrou o jogo. Está até segurando mais a bola agora, chegando mais à frente do que o Bahia. Adiantou o time, né? A marcação do Valência melhorou. A liberdade do Carlos Alberto. Carlos Alberto não tem mais tanto espaço para jogar. Jobson também está bem neutralizado lá pela cobertura do Edinho. Conca está conseguindo fugir também um pouquinho mais da marcação ao Marconi. O Fluminense segura mais a bola. Muito mais com a questão de postura, de movimentação em campo, até por uma questão de estratégia tática. Mas o Fluminense melhorou bem no jogo. Agora não entendo porque o Bahia joga tão pouco com o Jobson. Poderia arriscar um pouquinho mais contra-ataque com o Jobson. É só bola no Carlos Alberto. A marcação do Carlos Alberto já está mais bem encaixada. Então pode variar um pouquinho. Olha o Conca, quando ele ia tentar a jogada individual, ele caiu, o árbitro não marcou a falta. O Conca reclamou, na sequência ele deu falta ali, o Alício Pena Júnior, em cima do Ciro, que está mancando até agora. Olha a repetição. Conca ia dando um lençolzinho ali para cima do Marconi, jogada bonita. Para mim houve a falta, né, que o árbitro não marcou. Olha o Souza, Conca de calcanhar, tentou a devolução para o Souza, caiu. E o árbitro vai marcar mais uma falta. Vai levar perigo, hein? Favorece o Fluminense, pertinho da grande área. 5 faltas do Fluminense até agora contra 6 do Bahia, né? Lédio Carmona. São 11 faltas em 22 minutos, tá? Mais ou menos uma falta a cada 2, né? Uma falta a cada 2 minutos. Não é uma média muito legal, não. E o árbitro não está marcando muita, não. É uma orientação que os árbitros estão recebendo de não parar tanto o jogo. Ele está deixando alguns lances correr. Assim mesmo já são 11.
Conca posicionado, o Fred também. O Fred saiu da bola, hein? Barreira sendo armada com 2 jogadores do Bahia e mais 2 do Fluminense para tirar a visão do Marcelo Lomba. Vai o Conca. Bateu rasteirinho, jogada mal ensaiada, hein? O Souza praticamente furou. E olha o Bahia tentando sair do contra-ataque com o Fael. Se livra bem da marcação, vem na velocidade. Toca no meio, bola chega com o Jobson. Júnior já disparou pedindo bola. Jobson prendeu. Prendeu demais, a bola agora solta com o Avery na esquerda. Tem o Carlos Alberto como opção. Avery vai levando. Faz o cruzamento rasteiro. Edinho bem posicionado para tirar. Fred. Caiu o Fred. Ficou pedindo falta. O juiz disse que não houve nada. Avery. Carlos Alberto na frente dele. Pediu. Ele com Valência. Valência na marcação. Falta em cima do Carlos Alberto. E o Carlos Alberto já pediu amarelo, que ele está fazendo o sinal ali. Já foram 2, né? Pra cima de mim. Pra cima da marcação ali do Valência, né? E o Valência está dizendo que o Carlos Alberto soltou o cotovelo. E soltou mesmo. Ele soltou o cotovelo, não. Ele soltou o braço, né? Acabou atingindo o Valência. Caberia o cartão para os 2 nesse lance. O Carlos Alberto também merecia o dele. Posicionado o Jean Carlos para fazer a cobrança. O Avery também nas proximidades da bola. E você vê nessa imagem a visão que tem o goleiro Diego Cavalieri encostado na baliza direita, orientando os jogadores da barreira. Por enquanto são 2 à barreira. Carlos Alberto também chegou. Vamos lá para a cobrança. Bola rolada para o Carlos Alberto. Isso, Carlos Alberto. Pegou mal, hein? Bateu longe do gol. O René lamentou, porque foi o René que pediu para ele chegar para cobrar essa falta. Ficou até sem graça o Carlos Alberto, viu? Lembrei aqui no início da transmissão, os últimos confrontos entre Fluminense e Bahia foram pela Copa do Brasil de 2007, oitavas de final. Fluminense empatou no Maracanã 1-1 e lá em Salvador, né, na Fonte Nova, houve o empate 2-2. Pelo gol marcado fora de casa, o Fluminense se classificou e o Fluminense foi campeão da Copa do Brasil em 2007. Com o Carlos Alberto no elenco, né? Agora a falta, o árbitro já tinha paralisado, não valia nada no lance. É o Eustáquio Santiago, assistente número 1 aqui, que indicou a mão do gol. Aliás, Lucas, o Eustáquio Santiago vai para a Copa América. Não é só o Fred que está em campo que vai para a Copa América, não. Ele também está de malas prontas para a Argentina, o Márcio Eustáquio Santiago de Minas Gerais, né? Cobrança de lateral favorece o Bahia. O Avery se posicionou pela distância que ele tomou. Ele vai jogar a bola lá dentro da área, hein? Vai tomando impulso. Olha aí, você vê a imagem bem de pertinho. Show de transmissão aqui do Sport TV, mostrando cada detalhe do jogo. Tá demorando o Avery, hein? Agora sim. Levantou na grande área da cobrança de lateral. Júnior dominou de costas para marcação. Girou, bateu em cima do Márcio Rosário. Gum, tira dali de qualquer maneira. E na sequência o árbitro marcando a falta em cima do Fred, que está com a camisa rasgada, né? É a manga direita da camisa, né? Tá rasgada nesse momento. Tá mostrando agora pro Alício Pena Júnior, viu? E ele reclama. É uma grande prova, né, Led? Que ele tá sendo puxado essa camisa rasgada aí, né? Não tem dúvida, né? E o Alício Pena Júnior quer que ele troque. Ele vai ter que sair de campo. Vai ter que sair de campo para trocar a camisa. O Alício Pena Júnior tá mandando ele se retirar agora para trocar a camisa. E não tem essa camisa no banco. Já tem gente do Fluminense indo lá no vestiário. Olha, mas pode demorar. O Abel Braga... pegava a camisa antes. Vai ficar com um jogador a menos, porra. Porra, tá atrapalhando em quê, cara? O Abel Braga tá perguntando, tá atrapalhando em quê, né? Quem tá reclamando que o Fluminense vai ficar com um jogador a menos nesse período. Ele está arranhado também, mas não é por causa do arranhão que ele está fora de campo não, viu? E sim por causa da camisa. E olha, pela movimentação, estão procurando até agora a camisa do Fred, não acharam ainda, hein? Olha o Souza. O Abel tá louco. Já deu uma bronca daquelas aqui no banco de reserva do Fluminense, mas já tem gente lá no vestiário. Não, tá vindo aí a camisa. Chegou a camisa do Fred. Abel Braga tinha razão, né, de estar revoltado com a arbitragem.
Na verdade, o árbitro está cumprindo as recomendações que ele exige. Ele poderia ter tido um pouquinho mais de bom senso, entendeu? O jogador, a camisa não está aqui, espera um pouco, mas ele não está errado também na sua exigência. Poderia ter tido um pouquinho mais de bom senso, esperar um pouco até a camisa chegar, mas ele não é obrigado. Do levantamento, toca de cabeça no canto direito, o árbitro já tinha paralisado. Marcou falta do Fred. Ele subiu bonito para cabecear, cantinho direito embaixo. O Marcelo Lomba fez uma grande defesa, mas já não valia mais nada. Que jogada, que oportunidade teve o Fluminense. Olha o Fred subindo. Olha, não vi falta em ninguém, hein? Por esse ângulo, nenhuma falta. Tudo normal. Fred reclamou e com razão, subiu sozinho, cabeceou no canto. Marcelo Lomba foi lá, fez uma grande defesa por outro ângulo. Não teve falta nenhuma do Fred, viu? Tava nas costas dele o jogador, o zagueiro do Bahia. Toca de cabeça do Valência. Mariano. Souza. Abertura de novo com o Mariano, toca de primeira para a velocidade do argentino Dario Conca. Chegou, evita a saída da bola pela linha lateral. Encara a marcação no mano a mano. Toca para o Mariano, no bico da grande área. Faz o cruzamento, bola ia sobrando com o Fred. O Tite foi lá e tirou. Carlos Alberto se antecipou. Levantando demais a perna, o árbitro marcou a falta do Carlos Alberto. Estamos revendo agora aquele lance de novo, né? Foi antes da bola viajar ali, ele deu um empurrãozinho no Tite. Só se foi esse empurrão aí que o árbitro marcou, né? Ali é falta. Agora o lance seguiu, né? Agora, tem que perguntar a ele depois exatamente que falta ele marcou. Agora, falta só nesse empurrão. O empurrão de fato aconteceu. Olha o Conca jogando para a área. De novo o Marcelo Lomba pegando a sobra, ficando com ela. Ávila, bonito drible, hein, pra cima do Conca. Busca a inversão de jogo lá na direita com o Jean Carlos. Jean Carlos que também atuou pelo Botafogo, pelo Cruzeiro. Jogou no São Paulo, no Atlético Paranaense. Rodou também o Jean Carlos, revelado pelo Fluminense. Jobson vem buscar jogo, já perdeu a bola o Jobson. Fluminense recuperou. Toque para o Carlinhos pela esquerda, nas costas do Jean Carlos. Carlinhos dominou, tentou o toque na frente para o Ciro. Fael encosta com ele da marcação. Souza leva para a lateral do campo, ainda o Souza prende bola, fica no chão, pede a falta e o árbitro disse que foi lateral. Passamos de 30 minutos desse primeiro tempo. Continua 0-0 aqui, Fluminense e Bahia. Ciro. Daqui a pouco no intervalo vamos ver o drama do River Plate no intervalo do jogo. Olha o cruzamento na direção do Fred. Defesa tirou. Sobra é do Fluminense. Mariano. Souza. De primeira para o Mariano, ele chegou contra dois jogadores, o Tite fez a proteção e ganhou o tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Novo Uno, novo tudo, agora na versão 2 portas. No intervalo campeão também vamos rever os gols da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos aconteceram hoje às 4h20 da tarde, horário de Brasília. Jogos já encerrados. Vamos ter um show de gols para você também no intervalo campeão. Olha o Conca. Falta favorece o Fluminense. Passamos de 31 minutos. Cobrança do Gum. Edinho. Tinha o Valência pelo meio, ele preferiu abrir o jogo na direita com o Gum. Lançamento para o Mariano. E Lédio, dá para perceber esse esquema do Fluminense? Quando tem a bola dominada, Mariano e Carlinhos muito avançados, né? Exatamente, por isso que o Fluminense melhorou no jogo. Nesse momento o Fluminense é superior ao Bahia. Bahia agora que apela, com chutão, né? Não tem mais saída de bola, já tem mais dificuldade para jogar. O Fluminense ocupa melhores espaços, porque o time avançou, não só os laterais. O Valência também melhorou a marcação em cima do Carlos Alberto.
O Fred se movimenta mais, o Conca foge à marcação, o Souza aparece mais na frente, o Fluminense ficou mais compacto e saiu da defesa, conseguiu ocupar esses espaços, ser compacto dentro do campo do Bahia. E ó, o René acabou de reclamar com a sua defesa, que acabou de fazer essa ligação direta aqui com o ataque, pediu para tocar mais a bola. Olha o Conca. Boa abertura com o Mariano pela direita. O Fluminense chega com perigo, encarou a marcação, tentou levar, não conseguiu. Ficou na marcação do Avery. Bonito desarme do Avery. E ele vai embora com a bola dominada. Mariano tenta acompanhar. Júnior pede bola. Toque curto com o Júnior. Faz o domínio. Ele que entrou no iniciozinho da partida no lugar do Souza, machucado. Olha o Valência. Gum. Tentou o lençol para cima do Carlos Alberto. Se enroscou. Bola sobra com o Ciro. Souza. Botou na frente, se livra bem da marcação. Bonito lance, o passe errado para o Fred. Olha o Conca. Aí o Conca correu demais, esqueceu da bola o Conca, né? Johnny sai tocando, bola com o Avery pela esquerda. De novo o Carlos Alberto. Tentou dar uma enfeitada ali, jogada individual para cima do Souza. Ainda o Carlos Alberto com o Júnior. Devolução para o Carlos Alberto. Ele caiu na dividida. Bola espirrou. E o lateral é do Fluminense. Teve também um duelo muito importante entre Fluminense e Bahia pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de 1988, quando o Bahia foi o campeão e nas semifinais eliminou o Fluminense, né? Teve um empate sem gols no Rio de Janeiro, uma vitória por 2-1 em Salvador. Na época, Bobô e Gil eram os principais jogadores do Bahia, né? Campeão brasileiro de 88. Bobô que depois jogou pelo Fluminense também. Olha o Souza. Tem o Mariano aberto pela direita, preferiu o passe na frente. Impedimento marcado do ataque do Fluminense, mas o árbitro pegou uma falta, hein? Me deu a impressão que o assistente teria marcado o impedimento, mas o Alício Pena Júnior pegou uma falta. Olha, praticamente na meia-lua da grande área, muito perigosa. É o amarelo pro Fael. Fael está reclamando até agora, levou o cartão amarelo. Segundo cartão do jogo. Primeiro foi para o Ciro do Fluminense. De novo o lance. É o Fael. No meio do caminho ele chegou fazendo falta exatamente em cima do Ciro, impedindo a progressão do atacante do Fluminense. Preocupado Marcelo Lomba, encostado na baliza esquerda. Você está vendo nessa câmera que fica atrás do gol. Orientando e formando a barreira, protegendo mais o canto esquerdo. E o Marcelo Lomba vai para o outro lado, ó. Vai ficar mais pelo lado direito ali. Mas é uma falta frontal à meta, né? Dali o Conca bate muito bem. Pode ser um grande momento para o Fluminense. Fred fica na frente da bola, junto com o Souza. Bola rolada para o Fred, ele bate para o gol, mas bateu mal. Jogada foi mal ensaiada de novo do Fluminense, hein? Lucas. Janaína. É possível que o René Simões tenha que fazer uma nova substituição por lesão. O zagueiro Tite está sentindo dor muscular na coxa, está em observação em campo. Dani Moraes no aquecimento. Imagina, hein? Perder 2 jogadores ainda no primeiro tempo por causa de contusão, hein, Led? Aí complica o trabalho do René Simões, hein? Complica muito. Perde um centroavante, agora perde um zagueiro. Ele se machucou numa disputa de bola aqui do lado esquerdo da defesa do Bahia. Botou a mão na coxa no momento imediato e depois não se recuperou mais. Vai ser difícil de seguir. Você viu o Dani Moraes já no aquecimento, já dando a corridinha, já se aquecendo para daqui a pouco entrar. Toca de cabeça do Valência. Agora, Led Carmona, o Bahia com o Carlos Alberto é mais rápido mesmo do que com o Ricardinho? Ele estava mais rápido nos 15 minutos iniciais, quando o Bahia foi mais equipe que o Fluminense. Só que o Carlos Alberto começou a se irritar com a marcação do Valência, que quando o Valência encostou nele, ele começou a ter muita dificuldade para jogar. E ele começa a apelar, já tentou dar uma cotovelada, já levantou o pé, reclama muito do árbitro, e ele começa a perder a cabeça no jogo. Esse é o problema do Carlos Alberto. Bom ele é, o problema é quando ele se irrita em campo, e nesse momento ele está muito irritado. Os 15 minutos iniciais deles foram muito bons. O Bahia dominou o jogo contra o Fluminense. Agora não, agora o Bahia tem dificuldade. Até o Carlos Alberto voltar ao jogo, esfriar a cabeça. O intervalo para o Bahia, nesse momento, seria ideal. O Bahia esfriar a cabeça, o Carlos Alberto também viria em boa hora. Talvez até o Ricardinho entrar para dar uma sossegada no Carlos Alberto, para ajudar o Carlos Alberto na criação, fosse importante para o Bahia nesse momento. Cobrança do Avery. Ele com
O Jobson por ali, tocou para trás, tocou errado. Olha o Fluminense tentando sair na base do contra-ataque. Ciro para o Fred. Passe muito curto para ele. Bahia recupera. Avni. Conca se aproximou na marcação. Edinho chega tocando de cabeça, cedendo o lateral. Vamos jogar, vamos jogar! Amanhã você começa a acompanhar a Copa do Mundo de Futebol Sub-17, 8 da noite no Sport TV 2 tem Uruguai e Canadá. E olha, na segunda tem a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17 em Brasil e Dinamarca, 5 da tarde, ao vivo aqui no Sport TV. Carlos Alberto botou a mão na cintura, reclamou de novo da arbitragem. Porque o árbitro deu uma falta dele em cima do Valência agora. Tem minhas dúvidas se foi também. Agora o árbitro está marcando o Carlos Alberto. Cobrança vai ser do Edinho. Ele com o Márcio Rosário. Edinho. Bola pro Gum, sempre aberto pela direita quando o Fluminense sai com a bola dominada. Tem que falar com ele, pode sair, cara. Olha aí o lance do Carlos Alberto com o Valência, pra gente tirar a dúvida. Ele vai com a mão no rosto do Valência, né? Falta. Foi falta. Essa história do Carlos Alberto jogar com a mão aberta ali, a mão no rosto do adversário, realmente, aí o árbitro acaba marcando o Carlos Alberto. Márcio Rosário. Sem saber para quem jogar, hein? Busca o lançamento longo na direção do Fred. Chega tocando de cabeça, ganhou no alto. Tirou dali o Dionis. Jean Carlos dá um chutão para frente. Jobson. Tá meio sumidão no jogo, Jobson, hein? Ciro. Fez o domínio, já toca rapidamente com o Conca. Carlinhos disparou pela esquerda. Conca resolveu prender. Tá prendendo demais a bola o Conca. Agora solta pro Ciro. Tentou o passe na frente, errou mais uma. E olha o Carlos Alberto puxando o contra-ataque do Bahia. Pode ser perigoso. Busca o drible. Mais um. Gum vai na marcação. Carlos Alberto caiu. Falta do Gum pra cima dele. Agora uma falta para cartão do Gum. Vai levar. Vai levar. Amarelo pro zagueiro Gum. E o Carlos Alberto, ele quando passa com a bola dominada, na habilidade é difícil de marcar realmente o Carlos Alberto, viu? É muito bom jogador. O problema dele, o principal adversário do Carlos Alberto é ele mesmo. Quando ele resolve jogar, esfria a cabeça, ele funciona muito bem. Preocupação aí do Diego Cavalieri, que já fez nesse primeiro tempo uma grande defesa. Aliás, foi o grande momento do jogo até agora. Foi um lance do Júnior, entrou cara a cara com o Diego Cavalieri, bateu em cima dele. Passamos de 40 minutos, hein? Primeiro tempo. Levantamento na grande área, a bola veio a meia altura, o René Simões vai à loucura. Ele queria a bola bem alta ali para a área, não dessa maneira. Olha o Fred tocando de cabeça, ajudando a defesa. Mariano chega despachando a bola de qualquer maneira. Jogada individual do Marconi. Chegou o Marconi, conseguiu o drible, toca no meio. Dionis vai bater pro gol, bola desvia no meio do caminho, acaba saindo, é escanteio pro Bahia. E a torcida do Bahia agora grita, se agita aqui no Engenhão. Olha o torcedor do tricolor baiano aí, ó. Carlos Alberto posicionado para fazer a cobrança. Você vê de pertinho essa cobrança do Carlos Alberto. Vai estreando hoje com a camisa do Bahia. Cobrança curtinha. Avni preparou, já invadiu a grande área. O lance é bom, o cruzamento. Ele acabou batendo em cima do Fred, que estava ali dentro da área. Ciro. E o árbitro marcou falta em cima dele. Sport TV, o canal campeão. Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. Valência. Márcio Rosário. Márcio Rosário que ia ser contratado pelo Fluminense. Depois o Abel Braga desistiu por causa daquela história do Twitter lá, que ele foi demitido do Botafogo. Depois voltou atrás e resolveu contratar. Olha a abertura do lado esquerdo. Carlinhos vem pelo Fluminense, faz o domínio, a marcação é forte em cima dele, caiu.
Eu tenho as minhas dúvidas, hein? Achei que houve um carrinho para cima dele. Bahia tentando sair para o jogo. Júnior. Falta em cima do Júnior. Lucas, A isso... torcida está reclamando muito. Olha, Bruno, a gente está revendo o lance bem de pertinho. Houve ou não houve o pênalti? Ele pulou antes, Lédio. Difícil esse lance. Eu acho que ele não pega. Acho que ele não pega no Carlinhos. Olha lá. Não pega no Carlinhos. Ele se jogou, né? Olha o Júnior. Chega o Bahia tentando bater pro gol de fora da área. Tá finalizando um pouco. O René Simões já chamou a atenção. Olha o Carlos Alberto. Prendeu. Tentou cavar uma falta ali na entrada da grande área. E o Alício Pena Júnior disse que não. Mas às vezes ele segura a bola também, que o ataque do Bahia se movimenta muito pouco. O Jobson tá sumido, o Júnior também tá muito preso na área. Ele tem que segurar para ver se aparece alguém, né? Às vezes também não é. Olha, agora o Carlos Alberto foi na maldade para cima do Souza, hein? Levou amarelo. É como o Lédio está dizendo. Ele começa bem, mas depois ele acaba se irritando com a marcação, perde a cabeça. Olha como ele foi para fazer a falta em cima do Souza. Perdeu a cabeça o Carlos Alberto, levou o amarelo. E se continuar assim, o René Simões, o Bahia, pode ter problema, viu? O René acabou de pedir para ele ter calma. Aí a Janaína Xavier acompanhando o Bahia. Bruno Corso acompanhando o Fluminense. Mais uma roubada de bola do Bahia, que tenta sair com o Jobson aqui pela esquerda. Gum. Por baixo faz o desarme, cede lateral. Quase 44 minutos, hein? Daqui a pouquinho deve subir a placa pra gente ver o tempo de acréscimo desse primeiro tempo. Daqui a pouco o intervalo, campeão com gols da Série B, com o drama do River Plate da Argentina. Já já tudo isso pra você no intervalo, campeão. Tite acabou de falar que não aguenta mais. René pediu para ele esperar o intervalo. Agora tá acabando o primeiro tempo, né? Segura mais um pouquinho. 2 minutos. Vamos até 47. Fael. Jean Carlos. Fred vai lá para dar o combate. Com dificuldades o Tite para sair jogando pelo Bahia naquele setor do campo. A bola chega para o Paulo Miranda. Avery tocou mal, deu de graça com o Conca. Conca faz o domínio, tem o Fred na frente, pedindo bola. Bola pro Fred, faz o pivô, toca bonito pro Conca. Tem o Carlinhos passando pela esquerda, ele toca no meio pro Fred. Desarmado o Fred na entrada da grande área. Sai pro jogo de Ones, agora contra-ataque do Bahia. O jogo ganha movimentação nesse finalzinho do primeiro tempo. Carlos Alberto acionado pela esquerda. Vem a marcação para cima dele do Mariano, foi driblado facilmente. Carlos Alberto ainda, prende bola. Não tinha ninguém para jogar com ele, né? Esse é o problema. Aí ele vai ter que segurar a bola para tentar fazer a jogada individual. Dessa vez não deu certo. E o árbitro deu falta em cima do Conca. Abel Braga pediu amarelo, né? Deu para ouvir claramente o Abel pedindo amarelo para o jogador do Bahia. Olha o Carlinhos descendo pela esquerda. O torcedor quer que ele chegue lá na linha de fundo. Vamos ver o Carlinhos tentando chegar na linha de fundo. Faz o cruzamento. Na segunda trave. Ávila chegou, cedendo o escanteio. Finalzinho de primeiro tempo aqui no Engenhão, continua 0-0. Conca saiu lá da esquerda, veio para a direita para fazer a cobrança. Tô vendo daqui o Marquinhos, o aquecimento, hein, jogador do Fluminense. Olha o Conca no levantamento, Júnior tirou de cabeça e o Bahia pode ter o contra-ataque agora. Jobson pediu, só que o passe foi muito ruim para ele. Valência. Abertura na direita com o Conca. Passou o Mariano por ele pedindo bola. Que lançamento do Conca para o Mariano na linha de fundo. Faz o cruzamento. Bola desviou, escanteio. Mais um, hein? Quase acabando o primeiro tempo, mas o Fluminense tem mais uma cobrança. A torcida cresce aqui no Engenhão, a torcida do Fluminense. Os dois zagueiros vão para dentro da área. Márcio Rosário e Gum, cobrança fechada. Desvio de cabeça, Marcelo Lomba não saiu. A defesa se atrapalhou. Tira dali de qualquer maneira. Souza, dificuldade para fazer o domínio.
Já chegou o Bahia com Carlos Alberto. São 3 o Bahia contra 2 do Fluminense. Olha o toque pro Jobson. Entrou na área, pode fazer, dominou. Clareou para a perna esquerda, bateu. Diego Cavalieri defende. No cantinho direito com o joelho, Diego Cavalieri conseguiu fazer uma defesa importante. E não dá tempo nem para cobrança de escanteio. Termina o primeiro tempo. 0-0 Fluminense Bahia, aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro. Num final de primeiro tempo eletrizante, com as duas equipes tendo boas oportunidades para marcar. Os jogadores do Fluminense vão deixando o campo de jogo, mesmo acontecendo com os jogadores do Bahia. E a gente vai com a reportagem do Sport TV, com o Bruno Costa e também com a Janaína Xavier nesse intervalo campeão. O Fred não quis falar, tentar chegar aqui no Mariano. Mariano, o time tá criando pouca chance lá na frente? Criando, mas melhorar o segundo tempo. Janaína. Toquei ao lado do Júnior, estreou de uma forma que você não imaginava, não é, Júnior? Certeza, infelicidade aí, né, do Souza ter se lesionado no começo, mas inesperada também. Mas eu acho que a minha contribuição aí dentro de campo aí, eu tô tentando fazer o que o professor mandou. Faltando eficiência lá na frente? Não, a partida tá difícil, entendeu? Difícil para os dois lados. Então, como jogo de xadrez, tem que ver o momento certo da gente executar para fazer o gol. Então, espero que no segundo tempo a gente continue com essa pegada e consiga fazer um gol. Tá certo, obrigada. Lucas. Ok, Janaína Xavier, Bruno Couto. Olha, não tivemos ainda 0-0 no Campeonato Brasileiro, hein? Já são 4 rodadas, agora começando a 5ª rodada. Ainda não tivemos 0-0. Será que vai ser hoje? Expectativa de gols para o segundo tempo. Intervalo campeão, nós vamos para um rápido intervalo. Olha, ainda nesse intervalo campeão, gols da Série B e também o drama do River Plate já para você acompanhar aqui no Sport TV, o canal Campeão. A transmissão do Campeonato Brasileiro. Respeitado o minuto de silêncio, tá valendo, começa o segundo tempo. É o Sport TV na cobertura completa do Brasileirão 2011. Lembrando que amanhã tem mais, hein? Amanhã tem futebol campeão com o Sport TV transmitindo o confronto entre Curitiba e Internacional. Internacional do técnico Falcão, que está balançando para todo o Brasil, menos para o estado do Paraná. 15 para as 6 da tarde, ao vivo, transmissão do Sport TV. Lucas, sobre essa substituição do Fluminense, vale lembrar que o Fluminense tinha no banco de reservas, tem no banco de reservas um lateral esquerdo de ofício, que é o Júlio César, mas ele preferiu o Marquinhos. E olha o Fluminense chegando com Conca. Pela primeira vez o ataque, o cruzamento. Ciro chega para tocar de cabeça. O árbitro já marcava a falta. Lédio Carmona. O que você acha dessa substituição? Saída do Carlinhos, entrada do Marquinhos. Primeiro que o Abel mostra que não está apostando muito no Júlio César, que está há 2 anos já no Fluminense. Não consegue repetir o jogador que ele foi no tempo do Goiás. E eu não achava nem o Carlinhos mal no primeiro tempo. Acho que fez um bom primeiro tempo, apareceu bem. Teve aquele lance lá que ele pediu o pênalti, apareceu para o jogo. Acho que o Abel está apostando mesmo no Marquinhos. É um jogador que o Fluminense quase perdeu. O Avaí estava interessado no Marquinhos. Não sei exatamente como é que ficou essa história, mas eu acho bom jogador. Um jogador que joga em várias posições. Acho que o Abel já vai mostrando a sua cara aí. Já vai mostrando exatamente o que ele começa a pensar para alguns setores do Fluminense. Toca de cabeça do Souza. Olha o Júnior chegando para tentar a ligação com Carlos Alberto. Passe foi errado de cabeça do Júnior. Carlos Alberto vai lá insistir. Gum chegou na antecipação. Ciro subiu e não achou. Sobra do Fael. Ele com o Avili. Lançamento longo na direção do Júnior. Edinho chegou, mas cortou errado. Deu de graça com Carlos Alberto. Olha o Bahia chegando com perigo. Jobson fez o corta-luz. O toque é bom para ele. Jobson entrou na área, pode marcar, tocou no canto. A bola vai para fora. Teve uma grande oportunidade agora, uma jogada bonita, o drible e depois a finalização do Jobson. E o corta-luz, o Marconi, jogada toda bem trabalhada pelo Bahia. E olha, essa bola foi com pouca força, né? Mas foi bem no cantinho. E o Cavalieri foi lá, se esticou todo, tem 1,91 m, né? Conseguiu tirar. Voz o René Simões, hein?
Pedindo para o Marconi ir lá para frente também, para encostar no Jean Carlos, que vai fazer a cobrança de escanteio. Bola levantada na grande área. A arbitragem já marcando falta. Falta de ataque. Chegou a hora da decisão. Depois do empate em 0-0 do Uruguai, o Santos decide no Pacaembu o título da Taça Libertadores América. Santos e Peñarol. Cobertura completa nesta quarta, 9h30 da noite. Transmissão ao vivo no Sport TV. Edinho. Boa abertura do lado direito com o Mariano. Chega o Fluminense com perigo. Toca no meio com o Marquinho. Primeira participação dele no jogo. Dominou o Marquinho. Conca. Chamou o Edinho vindo de trás. Na entrada da grande área. Outra vez o Marquinho. Fica preso na marcação. Conca passou por ele, pediu bola, a tabela é boa. Olha o Marquinho na linha de fundo, vem o cruzamento, toque, a bola vai para fora. Ciro chegou se antecipando na primeira trave, mas pegou mal na bola. Olha o Marquinhos aparecendo bem como lateral esquerdo, chegando à linha de fundo, tudo que o Abel quer. Fazendo jogada de ultrapassagem, dando opção pelos lados do campo. Outra vez o Marquinho. Faz a proteção, bola saiu, lateral para o Fluminense. E nesta segunda tem Bem Amigos, a partir das 9 da noite, com Luiz Roberto recebendo o Jonas, atacante do Valência da Espanha, que fez muito sucesso com o Grêmio no ano passado, e o Diego Souza, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco. São os convidados do Luiz Roberto no Bem Amigos desta segunda, 9 da noite. Carlos Alberto Júnior buscou o passe para o Jean Carlos, a bola bateu no Márcio Rosário. Tá bem o Márcio Rosário estreando com a camisa do Fluminense, Lédio? Discreto. Até agora não comprometeu. Vou fazer uma dupla ali que não está comprometendo até agora ao lado do Gum. Ele não é um mau jogador, não chega a ser um zagueiro espetacular, mas ele cumpre bem as suas funções. Ciro botou na frente o Ciro, arrancou com a bola dominada. Primeiro o Tite chegando, já conseguindo o toque para o Marconi. Lateral favorece o Bahia. Não tivemos 0-0 ainda nesse Campeonato Brasileiro, hein? Depois de 4 rodadas, nenhum 0-0. Será que vai ser hoje? Expectativa é de gols esse segundo tempo. Estamos no início ainda, passamos de 5 minutos. Carlos Alberto, meio de letra ali para o Jean Carlos. Outra vez o Carlos Alberto. Ficou no chão, pediu a falta o Carlos Alberto, o árbitro não marcou. Olha o Conca, vem o Fluminense. Boa abertura lá do esquerdo, Ciro tentou de letra para o Conca. A jogada seria ótima, né? Se bem executada. A intenção dele era ótima, mas tocou mal na bola. Edinho. Márcio Rosário. Lançamento errado lá para o Ciro. Sai. Cobrança do Jean Carlos. Primeiro o Valência esticando ali o Márcio Rosário, né? Esticando a perna esquerda, cedendo mais um lateral. Tá aí o Márcio Rosário, que você viu, 27 anos, ex-Botafogo. Esteve inclusive no Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos, com o comando do técnico Abel Braga, o Márcio Rosário. Fael. Toque do Paulo Miranda. De primeira com o Marconi, busca o lançamento longo lá na esquerda para o Ávila. Se alcançar é perigo, hein? Alcançou. Na linha de fundo ele tentou por elevação, uma jogada individual. Fluminense tenta sair para o jogo, Gum cercado. Souza adiantou demais. Lateral para o Bahia mais uma vez. Avni. Jobson. Marcação do Mariano para cima dele. Jobson tenta passar. Mariano tocou por baixo. E o Bahia vai prendendo bola no campo de ataque. Vai valorizando a posse de bola nesse início de segundo tempo. Você está vendo o Jobson caminhando ali para dentro da área. Será que o Ávila vai mandar lá dentro da área de novo? Vamos ver, tomou distância, né? Vai cobrar com força para dentro da área. Ia subir ali o Carlos Alberto. Melhor para a defesa do Fluminense.
E agora o lateral favorece o time da casa. Amanhã tem mais futebol campeão. O Sport TV transmite Coritiba e Internacional para todo o Brasil, menos para o Paraná. 15 para as 6 da tarde, ao vivo no Sport TV. Tite. Ele com o Fael. Carlos Alberto. Valência chegou, mas foi facilmente driblado pelo Carlos Alberto. Olha o Carlos Alberto dominando, prendendo, trazendo para o pé direito. Abre o jogo com o Jean Carlos. O Bahia chega com perigo mais uma vez. Puxou para o meio ataque, trouxe para a perna esquerda, bateu Diego Cavalieri, pegou. Tem posição rápida com o Mariano. Torcedor pede mais pressa nessa transição defesa-ataque do Fluminense. Conca. Recebe pela direita. Desarmado na bola, lance normal. Olha o Jobson. Vem o Bahia de novo pelo lado esquerdo. Mariano cerca naquele setor, Uruguai. Olha o Carlos Alberto na entrada da grande área. Bonito drible, pé esquerdo, bateu, jogou para fora. Sport TV, o canal campeão. Skol 360. Chegou a cerveja que não estufa. E olha, Led, você fala das finalizações. O Bahia também finaliza pouco nesse Campeonato Brasileiro, mas olha o número de finalizações nesse momento. 3 do Fluminense, 9 do Bahia. O triplo. O Bahia voltou melhor do que o Fluminense. Exatamente como no início do primeiro tempo, é o Bahia do início do segundo tempo. Fez bem, como eu imaginava, o intervalo para o Carlos Alberto, voltou cabeça fria. Consegue levar vantagem até agora no duelo contra o Valência. Valência não está conseguindo acompanhar o Carlos Alberto. Não sei se está cansado, não sei se o Carlos Alberto acionou um pouquinho, botou um pouquinho mais de velocidade, mas o Bahia tem mais chance, tem mais a posse de bola e tem muito mais velocidade. Defensivamente também está muito bem resolvido. O René fez uma marcação especial em cada um dos jogadores de frente do Fluminense. O Tite pega o Fred, o Fael cola no... Vamos ver esse ataque do Bahia. Olha o Júnior. Foi falta, hein? O árbitro esperou um pouquinho para ver se o Bahia levaria vantagem. Não levou, ele marcou a falta. Exatamente. Só para completar, o Fael acompanha o Ciro e o Conca, como eu já havia dito, continua com a marcação do Marconi. O Fluminense não consegue se livrar dessa marcação tripla. O Abel tá irritado demais. A cada bronca que ele dá num jogador, ele olha aqui para os jogadores reservas, como quem tá pensando em alguma substituição, e aí volta a olhar para o campo. E essa irritação, viu, Bruno e amigos do Sport TV, começou depois da derrota para o Corinthians, o Pacaembu. Na semana seguinte, já no treinamento nas Laranjeiras, ele olhou feio para todo mundo, conversou, não está gostando da postura do time no campeonato. Falta para o Bahia, levantamento na grande área, Diego Cavalieri saiu de soco. Lateral para o Bahia cobrar. Aí o Diego Cavalieri. Ele que só jogou 5 partidas, né, desde que ele chegou ao Fluminense, mas falhou em alguns momentos importantes, acabou perdendo a vaga para o Ricardo Berna. Olha o Carlos Alberto, chegou para o Jobson na entrada da grande área, o lance é bom, dominou para bater, clareou o pé direito, bateu no canto, pela linha de fundo. Que jogada do Jobson e quase o primeiro gol do jogo. E teve desvio, é escanteio que favorece o Bahia. Olha a repetição, como ele bate com muito perigo, bola ainda desviou. Vai o Jean Carlos para a cobrança. Escanteio do lado direito. Bahia pressiona aqui no Engenhão, vem levantamento na grande área, toca de cabeça a defesa tirando. Mariano vai tentar pegar a sobra. Chegou o Ciro. E o assistente marcou impedimento, hein? Diz que o Ciro saiu do campo de ataque, voltou e estava impedido. Marcação lá, ó, do Emerson Augusto de Carvalho, que é de São Paulo. Júnior toca na frente para o Jobson, ele caiu na entrada da grande área e o árbitro marcou a falta para o Bahia. Olha, mais um passo e seria pênalti, hein? Mais um passo seria pênalti. Vamos rever o lance. O empurrão acontece realmente fora da área. Já tinha cartão algum, hein? Já tinha cartão algum, era jogada para o segundo amarelo. Será que ele vai levar? Vamos ver. Até agora o árbitro não puxou o cartão, não. Não, parece que não vai sair cartão amarelo, não. Mas deveria sair.
Se ele vai na direção do gol, falta por trás, com intenção clara, né, e nítida chance de gol, teria que ser expulso agora, levar o segundo amarelo, o zagueiro Gum. Carlos Alberto se posicionou, Jean Carlos também pega muito bem na bola. O Ávila pertinho da bola também. Que falta, favorece o Bahia, uma falta perigosíssima. Barreira protegendo o canto direito do Diego Cavalieri. Vai autorizar o Alício Pena Júnior. Tem uma grande chance agora o Bahia de fazer o primeiro gol do jogo. Vai o Jean Carlos, pé direito, bateu o Diego Cavalieri, soltou. Olha a sobra, Diego Cavalieri de novo. Fez uma grande defesa no cantinho esquerdo. Na sequência, o árbitro marcou impedimento. Olha a repetição. E ele foi arrojado também, hein, Lédio? Tá aí um detalhe que a torcida do Fluminense, pelo menos até agora, pode comemorar no jogo. O Diego Cavalieri está muito bem. Quando foi acionado até agora, mostrou serviço. Tá seguro no jogo, tá passando muita confiança. E de tanto que olhou e pensou aqui, olhou para o banco de reservas, o Abel agora resolveu mudar. E aí, Rafael Moura. Ele estava muito irritado com o Ciro. Lançamento na direção do Marquinho. Será que vai ser no lugar do Ciro, hein? Hein, Lédio? Eu acho que vai, mas a bola precisa chegar, tanto por Rafael Moura quanto por Fred na área, né? O Conca tá se movimentando pouco nesse segundo tempo. Enfim, vamos ver. Olha o Conca, a bola não saiu não, vem o cruzamento do Conca, agora saiu lá do outro lado. Sport TV, o canal campeão. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Bom, vai subir a placa, né? Ciro, número 18, saindo. Não foi uma boa estreia do Ciro, Lédio? Não foi. Sentiu o jogo, não achou espaço em campo para jogar, não procurou muito a bola, enfim. Fica para a próxima estreia. Hoje não funcionou. Ciro saindo com a número 18, entrando Rafael Moura com a número 10. Segunda alteração que faz o técnico Abel Braga. No segundo tempo do jogo com o Corinthians, que o Fluminense perdeu, o Abel gostou dessa formação, Rafael Moura e Fred. O time criou mais chances que no primeiro tempo daquele jogo, mesmo perdendo a partida. E tem muito tempo ainda, né? Chegamos agora a 15 minutos do segundo tempo. Quer dizer, o Fluminense tem tempo aí com essa nova formação de ataque para buscar o gol. Edinho. Jobson acompanha na marcação. Abertura do lado direito para o Souza. Toca para o Mariano. Devolução para o Souza. Botou na frente, o lance é bom. Olha o Fluminense chegando com perigo. Souza dominou, tentou o toque na frente, acabou perdendo a bola. Demorou demais. Olha o Gum. Jobson chegou na frente. Jobson tem velocidade. Ainda ele entrou na área. Gum junto com ele. E é tiro de meta que favorece a equipe tricolor carioca. Agora o Jobson está infernizando a vida do Gum, hein? O Jobson do segundo tempo é outro, está muito mais ligado. Aquele último lance do primeiro tempo, quando ele quase fez o gol em cima do Diego Cavalieri, acordou o Jobson no jogo. Está muito bem. Agora atendendo ao aceno do assistente, né? Olha a repetição do lance do Jobson. Botou a mão no ombro ali o Gum, mas não houve pênalti não, né? E o assistente lá, o Emerson Augusto de Carvalho de São Paulo, marcou uma falta do Fred. Fred está sumidão no jogo, quando ele pega na bola, ele faz falta, né? Esse é o problema. Não adianta você ter Fred e Rafael Moura na frente se a bola não chega, se o meio-campo não trabalha para eles dois serem servidos. Esse é o problema. Os dois são bons atacantes, são. Mas e o meio-campo? Vai funcionar? Olha o Fluminense chegando com o Mariano pela direita. Vem o cruzamento, bola muito forte. É escanteio que favorece o Fluminense. O Souza chegou batendo de primeira. Quase, hein? A torcida cresce de novo aqui no Engenhão. O Fluminense tenta botar pressão nesse momento do jogo. Gum e Márcio Rosário vão para dentro da área. Cobrança do Souza de escanteio. Cruzamento fechado, bola desviada no meio do caminho. Carlos Alberto ganhou bonito do Marquinho. Carlos Alberto. Aí o Marquinho foi lá e recuperou. Demorou demais para soltar a bola o Carlos Alberto. Até ele olhar, pensar, olhar para frente. E fica caído o Carlos Alberto, hein? E olha o passe errado. Vem o Bahia com perigo. Ávila tocou pro Júnior. Dominou, passou, rolou pro Jobson. Olha a chance do gol. Tira a defesa. Tem o Marquinho caído e o Carlos Alberto também. O jogo tá rolando.
Bola tá rolando, o Fred tocou na frente pro Rafael Moura. Tira a defesa mais uma vez com o Tite. E aquele contra-ataque, quase saiu o gol do Jobson ali com o Júnior. Foi um contra-ataque armado pelo erro na saída de bola do Souza. 2 caídos, né? Marquinho e Carlos Alberto. Você imagina o que o Abel disse pro Souza, né? Poucas e boas. Olha aí, foi nessa dividida aí. Os dois acabaram levando a pior, indo pro chão. Sport TV, o canal campeão. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe. Na sequência do jogo aqui no Sport TV tem um troca de passe chegando. Claro, contando tudo o que aconteceu nesse jogo Fluminense e Bahia. Já projetando também a rodada com os jogos de amanhã, né? De novo a bobeada do Souza, né? Que você viu. Foi ali que o contra-ataque do Bahia começou. E quase saiu o gol do Jobson. E olha, amanhã teremos às 4 da tarde Palmeiras e Avaí, Grêmio e Vasco, Figueirense e Atlético Paranaense, Flamengo e Botafogo, Ceará e São Paulo. Às 18h30 Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, Coritiba Internacional, com transmissão ao vivo do Sport TV. Vamos ver os passes errados até agora no jogo. Quando o Carlos Alberto volta e o Marquinho também. 15 passes errados do Fluminense, 21 do Bahia. É muito. Já tivemos jogos nesse campeonato com muito mais passes errados, mas a média também está baixa. Falei dos jogos de amanhã e hoje à noite também, 9 da noite, tem América Mineiro e Cruzeiro, né? Duelo mineiro na Arena do Jacaré em 7 Lagoas. Jogo às 9 da noite. Agora saiu amarelo porque realmente tá retardando demais para sair para o jogo o Tite. Demorou uma semana ali para cobrar a falta. O árbitro foi lá e deu amarelo para o Tite. Levou de graça, né? Claro que esse empate fora de casa contra o Fluminense chega até a ser um bom resultado para o Bahia. Mas de qualquer maneira, pelas chances que teve, Bahia poderia até agora estar com 1-0 na frente no placar, né? Olha o Júnior. Avni. Bola chega no meio para o Marconi. Jobson. Outro Jobson realmente ele segura o tempo. O Neto chamou a atenção. Carlos Alberto. Lançamento na direção do Jobson. Edinho. Bom na antecipação. Conca. Lençolzinho para cima do Marconi. Conca sai jogando, distribuindo bola do meio com o Valência. Vem o Fluminense com Souza. A torcida já está pegando no pé do Souza, hein? Fred chegou, vai para o chão, o árbitro dá a vantagem. Olha o Conca. Marquinho. Marquinho preso contra 2 jogadores da marcação. Bola sobrando com o Marquinho. Errou no passe. Bum. Chega o Marquinho se posicionando bem pelo meio, dominando, vai bater de longe, pé esquerdo, bateu uma bomba, pegou o goleiro, olha a sobra. Rafael Moura acabou tocando no Marcelo Lomba. Fez falta em cima do goleiro do Bahia. Quando ele tentou pegar o rebote do goleiro, realmente atingiu o Marcelo Lomba. Olha a repetição, Marquinho, ele gosta de bater de fora da área, pega bem na bola. Marcelo Lomba soltou para frente, se recuperou, mas levou a falta. Hein, Lédio? Bate muito bem. Agora, o Marcelo Lomba tem que ter cuidado. Senão não dá para rebater essa bola para o meio da área como ele rebateu. O ideal era rebater pro lado de campo. Agora vamos ver a participação do Rafael Moura no rebote. Naquela dividida, vimos por vários ângulos o Marcelo Lomba também chega no rosto do Rafael Moura, né? Também ele acabou revidando, porque vai com um chute ali no rosto do atacante do Fluminense. Lucas. Janaína. O René está aqui pensando muito, conversando com a comissão técnica. A gente percebe que ele está assim, demorando a tomar uma decisão, a saber o que ele realmente quer fazer. Ele já conversou com o Boquita, aí mudou de ideia, chamou o Lulinha. Breve ele deve fazer uma mudança, mas a gente ainda não sabe dizer exatamente qual vai ser. E, Lédio, o Bahia tem o Lulinha, tem o Ricardinho também no banco e o Boquita, né? Eu entraria com o Lulinha, que ele é rápido. O Lulinha é um jogador rápido, um jogador que joga na vertical, é bom para contra-ataque. O Bahia está com muito espaço para contra-ataque. Minha opção seria o Lulinha. Sport TV, o canal campeão.
Vivo, os melhores smartphones com a maior cobertura. Continua o atendimento ao goleiro Marcelo Lomba. O Rafael Moura já está de pé, o Rafael Moura já se recuperou, mas o goleiro do Bahia, olha, já tem inclusive o Omar, goleiro reserva do Bahia, já está se preparando, né? Se o Marcelo Lomba não tiver condições, o Lulinha está ali doido para tirar o colete ali e para entrar em campo também, para começar o aquecimento. Aos poucos o Lomba está se levantando, aparentemente está tudo bem, continua no jogo. Aí tranquiliza o torcedor do Bahia, né? Amanhã você começa a acompanhar a Copa do Mundo de Futebol Sub-17, 8 da noite do Sport TV 2 tem Uruguai e Canadá. E na segunda tem a estreia da seleção brasileira, hein? Brasil e Dinamarca, 5 da tarde, ao vivo. Transmissão aqui do Sport TV. Agora o Rafael Moura chega lá, acaba pedindo desculpas pro Marcelo Lomba. Uma dividida mais forte e o tempo tá passando, viu? O jogo ficou pelo menos aí uns 3, 4 minutos parado por causa da contusão do Marcelo Lomba. Mariano. Toque para o Souza. Edinho. Busca o lançamento longo. Subiu o Rafael Moura, tentou tocar de cabeça para o Mariano. Conca um pouquinho atrasado, melhor para o Bahia. Avni, bonito drible. Partiu para cima da marcação, vem com a bola dominada. Valência junto com ele, Valência levou vantagem. É um bom lateral esse Avni, né? Às vezes ele passa um pouco da bola, corre demais, mas ele é um jogador que tem muito potencial ofensivo. É voluntarioso, né? Olha o Mariano chegando, ele com o Souza. Domina, vai experimentar dali, pé direito na trave, olha o gol. Bola vai para fora na sequência. Perdeu no rebote o Conca de pé direito meio desajeitado. Olha a repetição, que foguete do Souza. Bola bateu na trave esquerda e o Conca de pé direito no meio do caminho. Estava difícil para o argentino complementar. Lédio Carmona. O Fluminense vai aparecendo bem com chute de fora da área. Não está conseguindo entrar com a bola, erra passe. Está aparecendo bem agora com esse fundamento. Deu certo, 2 chutes de fora da área, 2 lances perigosos. Coisa que o Fluminense ainda não havia conseguido no jogo. E finalizando, né? Realmente o Fluminense tinha finalizado muito menos do que o Bahia até agora. Mas vimos ali o número de finalizações, né? Olha o Júnior. Toque para o Jobson, devolução para o Júnior. E aí um deixa para o outro, ninguém foi na bola. Foi lá o Conca que recuperou. Fred já perdeu. Bola chega para o Jones. Daí para o Fael. Conhece bem o Engenhão, Fael. Toca do lado esquerdo, Avni. Perdeu a bola o Avni. Olha o Fluminense chegando com o Rafael Moura. Perde também na dividida. Bahia tenta a recuperação da posse de bola com o Paulo Miranda. Abrindo o jogo aqui na direita. Jean Carlos Júnior. Jobson. Tentou passar ele com o Gum. E olha, vai levando vantagem de novo o Jobson. Gum pra cima dele, agora o Gum ganhou. O Carlos Alberto tá com as 2 mãos nos joelhos ali. Claramente ele tá sentindo a parte física. E vai sair, vai sair. Vai entra sair, Lulinha, né, Janaína? entra no linha 77, tá ali esperando para entrar, sai Carlos Alberto. Olha o Jean Carlos. Fael. Esse é o Marconi tocando no meio para o Carlos Alberto, que daqui a pouco vai deixar o campo. Júnior. Toque na frente para o Jobson, antecipação do Gum. É sempre esse duelo ali do Jobson com o Gum, né? Outra vez o Jobson tentando dominar. Júnior botou na frente. Edinho fica com a sobra dentro da área. Público pagante aqui de 6.827 torcedores. É um público muito pequeno, público presente 9.532. Não chegou a 10 mil pessoas aqui no Engenhão hoje, o público presente, né? Realmente o torcedor do Fluminense não veio para essa estreia do técnico Abel diante da torcida. A estreia dele foi contra o Corinthians, o Pacaembu. O Fluminense vinha de derrota. Tem a impressão, Led, que essa derrota para o Corinthians do último fim de semana desanimou o torcedor. O torcedor não gosta de perder, né? O torcedor dá uma desanimada.
O Fluminense tem que voltar a ganhar, para o torcedor voltar a acreditar, voltar a encher o Engenhão, participar mais. Enfim, isso aí só volta, a confiança só volta com as vitórias. Vai sair o Carlos Alberto. Você viu o lance que o Carlos Alberto acabou sentindo dores na perna direita, sentiu uma contusão. Na mesma hora que ele caiu, ele pediu para ser substituído. Entrou o Lulinha, com a número 77, saindo o Carlos Alberto. Mariano, Souza. Bola pro Gum. Torcedor do Fluminense fica impaciente aqui no Engenhão. Claro que o torcedor do Bahia, acompanhando pelo Sport TV, está torcendo pelo menos para acontecer esse empate aqui no Engenhão. Já seria um bom resultado para o Bahia. O empate contra o atual campeão brasileiro, né? Jogando fora de casa. Primeiro 0-0 até agora do campeonato, mas tem jogo ainda. Passamos de 28. Edinho. Toque de cabeça do Valência pro Gum. Fluminense marcando presença todo no campo de ataque. Edinho. Toca de primeira com o Mariano. Bola muito longa para ele, acabou saindo. A partir desta segunda você acompanha o tradicional torneio de Wimbledon, mais um grande slam, melhor do tênis na temporada 2011. Você acompanhando a partir desta segunda ao vivo no Sport TV 2. Jean Carlos conseguiu ganhar o lance, abre o jogo na esquerda com o Avni. Tá chegando o Bahia, Fael, toca de primeira. Olha o Jobson bem aberto pela direita. Dominou, prendeu, trouxe para a perna esquerda. Tá difícil bater, Jean Carlos. Acabou batendo em cima da defesa. Conca. Fluminense tenta sair para o jogo pela direita com o Mariano. Fred fazendo o pivô, toca no Conca. Era para o Rafael Moura, bola muito comprida. Aí o Marcelo Lomba. Chegada do Jones, tocando mais atrás. Saindo para o jogo Tite. Rafael Moura ganhou. Toca de primeira. Sobra do Mariano. Daí para o colombiano Valência. Passamos de 30 minutos desse segundo tempo. Continua 0-0 Fluminense e Bahia. Lançamento na direção do Mariano nas costas do lateral. Mariano, que isso, Mariano. Com muita força, jogou direto para fora. Sport TV, o canal campeão. Novo Uno, novo tudo. Agora na versão 2 portas. Jobson levou vantagem, grande jogada, mais uma do Jobson, tocou, era pro Júnior, passe muito curto para ele. Fluminense tentando armar o contra-ataque com o Marquinho. Passe errado, deu de graça com o Avni. Torcedor reclama aqui no Engenhão. Avni chegou. Rolou pro Jobson, a jogada é boa, bateu cruzado na trave. Bate na trave direito, Jobson. De novo ele, Lédio. Você vê como o Bahia tem a velocidade que falta ao Fluminense. Você vê como o Avni apareceu com rapidez. O Jobson se apresentou para receber a bola, bateu forte. Bahia, tudo isso com muita velocidade, sem segurar a bola. O Fluminense não, o Fluminense é muito lento na saída de bola da defesa para o ataque. Olha lá. Márcio Rosário. Marquinho. Toque no meio para o Souza. Conca faz o domínio, abre o jogo na direita com o Mariano. Olhou para dentro da área, vai buscar o cruzamento. Era para o Fred, bola não chegou. Lulinha. Tenta sair jogando pelo Bahia. Jean Carlos. Daí para o Fael. Júnior. Tem o Jobson pedindo lá na frente, hein? Júnior conseguiu levar para a perna esquerda. Tem o Fael passando por ali. Ele tocou para o Jobson. Driblou. Tenta abertura de jogo na esquerda. Avni chega bem o Bahia de novo. Faz o cruzamento por baixo. Lulinha. Dominou na entrada da grande área. Rolou para o Jean Carlos. Bateu no canto. Diego Cavalieri defendeu. Espalma o goleiro do Fluminense. Aos 32 do segundo tempo. Chega o Bahia com muito perigo de novo.
Vai mudar o Abel para a terceira vez agora, Lucas. Matheus Carvalho, 19 anos, no lugar do Conca. Vai jogar com 3 atacantes. Matheus Carvalho, Fred e Rafael Moura. Repito, quem vai fazer a bola chegar à frente? Nem o Conca está mais em campo. Olha o levantamento da grande área. Bola passou por todo mundo, vai sair do outro lado. Negócio, pois é, né? O Led está chamando a atenção que agora o Fluminense está cheio de atacantes, mas não tem gente para deixar essa bola, botar essa bola lá na frente, né? Vai ter que ficar a cargo dos laterais, aparecerem mais. O Marquinhos podendo fechar um pouquinho mais também. E o Souza, quem sabe, entrando no jogo. Nesta segunda tem Bem Amigos com Luiz Roberto recebendo o Jonas do Valência da Espanha e também o Diego Souza, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, em Bem Amigos dessa segunda, 9 da noite. Olha o Matheus Carvalho chegando, adiantou demais, perdeu na dividida. Facilmente driblado agora pelo Paulo Miranda. Cobrança vai ser do Valência. Não tem ninguém, né, perto dele. Resolveu deixar com o Marquinho. Cobrança é lá atrás. Olha como ninguém se aproxima, né? Fred mata no peito. Matheus Carvalho. Bola chega para o Souza, daí para o Valência. Márcio Rosário. Ficou meio indeciso do que ia fazer. Rolou mais atrás com o Edinho. Sai para o jogo de novo o Fluminense. 34 minutos. Olha o Márcio Rosário, hein? Que isso. Levou uma coça da bola, cara. Dá-lhe bola. Valência! Vamos! Bateu, vamos, caralho! Chega o Bahia, toque no meio pro Júnior. Jobson já pediu lá na frente. Júnior dominou, prendeu, protegeu. Valência vem na marcação implacável em cima dele. Toca pro Lulinha, a bola passa pelo Lulinha. Vai sobrar com o Jean Carlos, sempre muito acionado pela direita. Jean Carlos dominou. Toca com o Lulinha. Bonito drible. Na linha de fundo, Lulinha no cruzamento. Bola vai voltar para ele. Fez a proteção, ele fez falta, né? Deu um chega para lá no Marquinho na hora que o Marquinho ia chegar na bola. Agora a pressão do Bahia é total. O Bahia merece um gol nesse momento. Pode até não fazer. O Fluminense pode encaixar o contra-ataque e ganhar o jogo. Mas o Bahia foi melhor durante todo o segundo tempo. Nesse momento merecia a vitória tranquilamente. Só dá Bahia no jogo. Passamos de 35. Olha o nervosismo aí do Abel Braga. O Abel voltou. Primeira partida foi derrota para o Corinthians 2-0. Agora empate em casa, sem gols contra o Bahia, 0-0. Não começa bem o Abel no Fluminense. Pelo menos até aqui, né? Chegando o Valência. Rafael Moura caiu, não houve nada em cima dele. Dionis, Jean Carlos. Toque do Lulinha de primeira. Ótima devolução, a tabela com o Jean Carlos. Chegou primeiro o Souza na marcação e conseguiu ficar com a bola. Daí para o Marquinho. Ele com o Edinho. Fred. Mariano. Botou na frente, bola longa demais. Ele vai tentar chegar, hein? Ele com o Paulo Miranda. Fez a proteção e ganhou a jogada o jogador do Bahia. Toca com o Avni. Corta a luz do Jobson. Márcio Rosário. Souza. Valência. Fluminense tenta ficar com a bola no campo de ataque. Tempo vai passando. Torcedor vai ficando cada vez mais nervoso. O torcedor do Fluminense aqui no Engenhão. Torcedor do Bahia queria uma sorte melhor, né? Até agora 0-0, mas o Bahia perdeu as melhores chances do jogo. Jean Carlos. Lulinha. Que enfiada de bola para o Jobson, condição legal. Entrou na área, pode fazer, driblou, clareou, tentou mais um drible, fica sem a bola. Júnior para o Jobson de novo. Júnior, pé esquerdo, bateu no canto pela linha de fundo. Júnior e Jobson, hein? Essa dupla de ataque está se entendendo muito bem e está levando perigo, Lédio. Só não define, né? As jogadas saem, agora na hora de definir o Bahia acaba abusando de perder o gol. Mais um. Olha o Souza. Edinho. Tem o Marquinho aberto pela esquerda, o Fred pelo meio. Fred recebeu já com marcação para cima dele. Pediu falta mais uma vez o Fred. O Alício Pena Júnior disse que não.
Olha o toque na frente pro Lulinha. Condição legal. Entrou na área, o cruzamento. Olha a chance do gol. Diego Cavalieri pegou. A chance do Fael, que vinha como elemento surpresa dentro da área. Cruzamento foi para ele pegou mal. Bateu fraquinho o Fael. Marquinho. Toque na bola pro Rafael Moura. Fluminense perde mais uma. Trabalhou como zagueiro agora, Rafael Moura. E o Fluminense perdeu completamente o meio de campo pro Bahia, hein? Olha o Júnior chegando. Jobson. Trouxe para a perna esquerda, mais um drible, tentou a devolução para o Júnior. Os dois realmente estão procurando um outro dentro de campo. E olha o lance de novo, ó, quando o Fred cai, pede falta, olha para o árbitro disse que não. E aí sai o contra-ataque que o Fael começa, né? Ô, Lucas, você sabe qual é o meio campo do Fluminense nesse momento no jogo? Edinho, Valência e Souza. Pois é. Tá perdendo o meio de campo realmente o Fluminense. Olha o Jobson no cruzamento fechado. Bola passa por todo mundo. Sport TV, o canal campeão. Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. Edinho. Fluminense com dificuldades, inclusive, para sair jogando, né? O Bahia adianta a marcação no campo de ataque. Mas não tem meio campo, vai ter dificuldade mesmo. As substituições não deram certo, o Bahia alugou o meio campo, controla o jogo, joga dentro do campo do Fluminense. O Fluminense, quando vai à frente, é só com chutão e a bola volta rapidamente. Olha a chegada do Lulinha, Júnior. Pé esquerdo na bola, bateu em cima do Diego Cavalieri. Incrível como o Bahia, nesse momento, domina a partida nesse segundo tempo. Matheus Carvalho. Passe errado para ninguém. Bola para o Tite. Vai para o Júnior. Lulinha pediu pelo meio. Jobson do outro lado. Júnior dominou. Rolou para o Lulinha. Já está dentro da área. Prende bola o Lulinha. Prendeu demais. 2, 3 a marcação. Ele bate a si mesmo para a defesa do Diego Cavalieri. Lucas, o René vai para a última substituição. Já em campo, número 2, o Marcos. Lateral Marcos. Vamos ver quem sai. Vai ser a terceira e última substituição do técnico René Simões. Bola para o Matheus Carvalho. Condição legal. Na linha de fundo ele faz cruzamento. Rafael Moura de cabeça. Marcelo Lomba defende. Teve uma boa oportunidade. Rafael Moura do jeito que ele gosta. Na bola aérea. Olha a repetição. Foi o Fred, né, quem cabeceou. E a defesa do Marcelo Lomba estava bem posicionado, o goleiro do Bahia. Olha o Mariano. Rafael Moura. Souza para o Rafael Moura de novo. Toca a bola curtinha para o Souza. A torcida do Fluminense fica impaciente, fica realmente com raiva aqui no Engenhão. Edinho. Souza. Toque na frente. Agora o Fred mais uma vez vai para o chão. E o árbitro não marcou nada. Janaína. Saindo Jean Carlos, número 54. Quem vai entrar é o número 2, Marcos. Bom, Jean Carlos deve ter cansado, né, Lédio? E o Marcos é um lateral ofensivo também. Já tem 4 gols na temporada. Aparece bem na frente também. Marquinho, vem o Fluminense de novo com perigo. Cruzamento, toque de cabeça do Rafael Moura. A bola vai para fora. Na bola aérea, o Fluminense chegou 2 vezes com perigo no finalzinho, hein? Olha a repetição. Fluminense que volta a jogar no Campeonato Brasileiro contra o Avaí lá em Florianópolis. Jogo fora de casa. E o Bahia vai ter uma sequência fora, né? Porque vai enfrentar agora o Atlético Paranaense. Vai jogar contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Na próxima rodada. E depois pega o Corinthians em São Paulo. Pois é, são 3 jogos seguidos fora que o Bahia vai ter pela frente nesse Campeonato Brasileiro. Olha o Fael. Souza conseguiu uma boa roubada. Fred pediu lá na frente. Souza domina, toca para o Fred. Fred perdeu mais uma. Fael conseguiu o drible fácil para cima do Souza. O torcedor tá vaiando o Fred nesse momento, hein? Olha o Avni. Júnior. A entrada na grande área, toca de calcanhar para o Avni.
Mariano chegou, o árbitro não marcou falta não. Chega o Fluminense, Edinho. Toca na frente para o Rafael Moura. Prende bola, não tinha ninguém encostando com ele. E aí ele fica meio sem opção. Agora resolve tocar para o Valência. Marquinho. Olha o corta-luz, o Rafael Moura. Fred tentou devolução para ele, passe errado. Olha, fazia tempo. Aliás, eu nunca tinha visto o torcedor do Fluminense vaiar tanto Fred como agora, hein? É uma vaia atrás da outra para cima do Fred. Marquinho. Para dentro da área, Rafael Moura tentou o toque de cabeça, o árbitro já tinha paralisado. Merece as vaias o Fred, Lédio Carmona. Acho que ele jogou mal como quase todo o time do Fluminense. O time do Fluminense não fez um bom jogo, teve apenas alguns bons momentos no primeiro tempo e depois foi dominado amplamente pelo Bahia no segundo tempo. Eu acho que o Fred é um dos muitos que jogaram mal hoje, mas ele é a referência do time, é o símbolo. A cobrança maior vai ser em cima dele sempre, né? Faz parte, ele vai ter que aguentar isso, ele sabe que tem que aguentar isso. Alguns torcedores xingando, inclusive o Fred nesse momento aqui no Engenhão. Esse é o 8º gol dele, o jogo dele sem marcar. Sem marcar, o último jogo que ele fez gol, como o Bruno Costa já disse, foi no dia 20 de abril, lá em Buenos Aires, contra a Argentina. Que despedida do Fred, hein? Vai dar um até breve aí pro torcedor do Fluminense, esfriar a cabeça, vai pra Copa América. Realmente vai se despedindo aí de uma forma que não queria o Fred. Lançamento na direção do Rafael Moura. Subiu e não chegou para tocar de cabeça. Fluminense insiste com o Valência. Tira dali de qualquer maneira o Paulo Miranda. Olha o Gum chegando aberto pela direita. Toca na frente para o Mariano. Faz o cruzamento, levantamento na grande área para o Rafael Moura. Tocou de cabeça, impedimento já marcado do ataque do Fluminense. Passamos de 44 minutos e meio. 0-0, primeiro 0-0 do Campeonato Brasileiro, hein? Saindo só na 5ª rodada do Brasileirão. Pelo menos até aqui 0-0. Teremos mais 4 minutos. Vamos até 49. Tem tempo ainda para gol, né? Ou do Fluminense ou do Bahia. Marquinho. Fred. Rafael Moura. Conseguiu fazer o domínio, se livrou bem da marcação e abre o jogo na direita. Mariano. Tem o Souza como opção um pouquinho mais atrás. Ele prefere fazer o levantamento para a grande área. Fred subiu. Tocou mal ali o Fred. Para trás. Tite fica com ela. Avni. Dionis. Edinho chega para tocar de cabeça. Marquinho. Olha o Fluminense chegando. Falta em cima do Marquinho. Marquinho que levou muito perigo num chute de fora da área. O Souza também acertou a trave num chute forte de fora da área. Já estamos para todo o Brasil. Você do estado do Rio de Janeiro também acompanhando os momentos finais de Fluminense 0, Bahia 0. Bahia teve grandes oportunidades do jogo. Fluminense algumas também. Vamos lá, vê o Souza. Olha o levantamento na grande área. Toque de cabeça. A bola vai para fora. Chegamos a 46 minutos. E olha, Lédio Carmona, primeiro 0-0 do campeonato, hein? Exatamente. Tá pintando. Mas tivemos chances para ter gol no jogo. Muito mais pelo lado do Bahia, que, repito, mereceu a vitória. Agora no final o Fluminense conseguiu sair um pouquinho do sufoco. Tá jogando mais dentro do campo do Bahia e levando vantagem muito no jogo aéreo. A bola vai agora dentro da área do Bahia pelo alto. A defesa do Bahia não resolve nenhuma. O Fluminense tá ganhando todas lá na frente. Bola chegando pro Gum. Lateral favorece o Fluminense. Tem pressa no finalzinho. 46:40 desse segundo tempo. Souza busca o Edinho. Edinho tocou na frente. Falta. Alício Pena Júnior marcou. É a chance que o Fluminense queria nesse finalzinho, hein? Vai todo mundo lá para dentro da área para buscar o gol na bola aérea. Até porque a defesa do Bahia tá errando muito no jogo aéreo. Torcedor gritando o nome do Edinho agora que na raça ganhou essa falta pro Fluminense. Vai ter levantamento para a grande área. Mariano se posiciona para fazer a cobrança. Zagueiro Gum dentro da área. Márcio Rosário também.
Vai autorizar o árbitro mineiro Alício Pena Júnior. Vai ter levantamento, tá aí o cruzamento na segunda trave, tira o Tite de cabeça. Olha o contra-ataque do Bahia, pode ser perigoso. Tá chegando e chegando com muito perigo, Marcos. Tocou na frente, Avni driblou bonito, pode fazer o gol, tocou pro Jobson, olha a chance, bateu. Gol! Com o número 11 no finalzinho do jogo, aos 47 no segundo tempo, faz o gol do Bahia num contra-ataque fulminante. Vibração do torcedor do Bahia, saiu num toque de cabeça do Tite, numa cobrança de falta do Fluminense dentro da área do Bahia, e aí começou o contra-ataque fulminante. Bonito o drible do Avni, ele toca, abrindo o jogo com o Jobson. Toca no alto do goleiro Diego Cavalieri para fazer 1 para o Bahia, 0 para o Fluminense. Não teremos 0 a 0 aqui, Lédio. Não teremos. O resultado é merecidíssimo. Bahia jogou mais que o Fluminense, criou muita chance. E esse jogador Avni, a gente já havia chamado a atenção, é muito rápido. Ele é muito bom de contra-ataque. Um lateral esquerdo de mão cheia, uma ótima revelação do Bahia. Fez a jogada certinho, o Jobson dessa vez fez o gol. De tanto insistir, o Jobson já teve... Realmente ele teve várias oportunidades de fazer durante a partida. E agora vai encerrar. Acaba o jogo aqui no Engenhão. O Bahia consegue a primeira vitória nesse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de 8 anos, o Bahia consegue uma vitória de novo num jogo de Série A. Jogadores comemoram, torcida do Bahia comemora. Evidentemente que do outro lado... a torcida do Fluminense, olha o Marcelo Lomba, vai lá para o torcedor do Bahia, é um resultado histórico para o Bahia, depois de 8 anos, conseguindo uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha como os jogadores do Bahia vão para trás do gol defendido pelo Marcelo Lomba nesse segundo tempo, justamente para homenagear o torcedor, e a torcida homenageia também. Olha, foi uma grande exibição do Bahia, teve várias oportunidades, e o gol acabou saindo aos 47 do segundo tempo. Lucas, vira aqui, o Fred, as vaias são merecidas, Fred? Como é que é? As vaias são merecidas? Cara, a nossa equipe não jogou bem hoje. Tem que falar do resultado. Infelizmente não deu. Mas a equipe inteira não conseguiu jogar. E o Bahia foi muito rápido ali no contra-ataque e acabaram fazendo o gol. Janaína. Tô aqui ao lado do Jobson, o autor do gol, o terceiro dele no Campeonato Brasileiro. Jobson, o Bahia mereceu esse resultado? Mereceu, a gente teve um monte de chance. Graças a Deus, no último lance ali eu fui feliz. E agora é amanhã e para uma coisa muito difícil na minha vida. Que eu agradeço a Deus por esse gol. E estou muito feliz. É um gol que te dá mais tranquilidade para embarcar? Lembrando, amanhã o Jobson está embarcando para a Suíça para ser na terça-feira julgado pelo enfim, Comitê de Arbitragem do Esporte. Como é que você está indo? Você está nervoso? Você está otimista? Um pouco eu tô, mas estou muito feliz ao mesmo tempo porque Deus está me abençoando. Estou voltando ao meu bom futebol e eu tenho certeza que eles não vão me punir por nada porque tá na mão de Deus. E a torcida do Bahia... Boa sorte, boa viagem, Lucas. E a torcida do Bahia continua fazendo festa. Olha só, o torcedor do Bahia faz uma festa incrível. Olha, uma vitória. Jogadores agora de mãos dadas, hein? Olha que imagem bonita. O torcedor do Bahia não sai aqui do Engenhão. Evidentemente, vibra com os jogadores todos juntos, reunidos de mãos dadas. Depois de 8 anos, longe da Série A. Primeira vitória do Bahia num jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. E o Jobson marcou o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. É um dos artilheiros, junto com o Alessandro do América, o William do Corinthians, o Anderson Aquino do Curitiba, o Bosch do Santos, o Elton e o Bernardo do Vasco. Tem uma turma aí com 3 gols. E o Jobson também chega a 3 gols no Campeonato Brasileiro. Aí o grito do torcedor do Bahia. Comemorando em pleno Engenhão aqui no Rio de Janeiro. Vitória do finalzinho, vitória dramática realmente do Bahia. Diga, Janaína. Tô aqui ao lado do goleiro, Marcelo Lomba. Marcelo, a torcida do Bahia vibrando muito, jogadores também, uma vitória importante para o time, né? A gente sabe o quanto a gente batalhou por essa vitória.
Então a torcida merece, eles compareceram em peso. E foi com dor, foi com luta, foi difícil. O Fluminense merece todo o respeito, é o atual campeão brasileiro, mas o Bahia também merece. Só Deus sabe quanto a gente batalhou aí e tá de parabéns. Obrigada, Marcelo Lomba. Lucas. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro, já contando, né? Já computando esse jogo que abre a 5ª rodada do Brasileirão. E a gente vai ter agora a classificação do Campeonato Brasileiro na tela para você. Nós temos o São Paulo com 12 pontos como líder, Corinthians com 10 pontos, vice-líder, depois o Palmeiras com 8 pontos, Atlético Mineiro, Botafogo, Figueirense e Vasco com 7, Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense ficando aí com 6 pontos ganhos, mas já com 5 jogos disputados esse Campeonato Brasileiro. Flamengo também com 6 pontos, Inter com 5, Santos com 5 pontos, Bahia também chegando agora com 5 pontos, estava na 18ª, pula para a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas claro, teremos os jogos de amanhã também, depois o América Mineiro, o Ceará, o Coritiba, Cruzeiro, Atlético Paranaense e o Avaí completando aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Vem aí na sequência o troca de passes, vamos repercutir, claro, essa derrota do Fluminense, essa grande vitória do Bahia aqui no Engenhão. Na sequência o troca de passes para você. Estamos encerrando a transmissão. Até a próxima com o melhor do Brasileirão 2011. Boa noite a todos. Sport TV, o canal campeão. Transmissão do Campeonato Brasileiro